Se você está pensando em sair, vamos ver as 5 piores pandemias. As 5 piores pragas da história. Primeira, a peste negra 1347 a 1351. A peste negra, também conhecida como a peste negra ou peste bubônica, foi uma das pandemias mais mortais da história humana, amplamente considerada como tendo sido causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, peste, mas recentemente atribuída por alguns a outras doenças. As origens da praga são disputadas entre os estudiosos. Alguns historiadores acreditam que a pandemia começou na China ou na Ásia Central no final dos anos 1320 ou 1330 e, durante os anos seguintes, mercadores e soldados a carregaram pelas rotas de caravanas até que em 1346 ela atingiu a Crimeia, no sul da Rússia. Outros estudiosos acreditam que a praga era endêmica no sul da Rússia. Em ambos os casos, da Crimeia, a praga se espalhou para a Europa Ocidental e o norte da África durante a década de 1340. O número total de mortes em todo o mundo é estimado em 75 milhões de pessoas, aproximadamente 25 a 50 milhões das quais ocorreram na Europa. Acredita-se que a praga tenha retornado a cada geração com virulência e mortalidade variadas até o século XVIII. Durante este período, mais de 100 epidemias de peste varreram a Europa. Segunda, a terceira pandemia 1855 a 1950. A terceira pandemia é o nome dado a uma grande pandemia de peste que começou na província de Yunnan na China em 1855. Este episódio de peste bubônica se espalhou por todos os continentes habitados e acabou matando mais de 12 milhões de pessoas na Índia e China sozinho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia foi considerada ativa até 1959. Quando o número de vítimas mundiais caiu para 200 por ano. A peste bubônica era endêmica em populações de roedores terrestres infectados na Ásia Central, e foi uma causa conhecida de morte entre imigrantes e populações humanas estabelecidas naquela região durante séculos. No entanto, um influxo de novas pessoas devido a conflitos políticos e comércio global levou à distribuição desta doença em todo o mundo. Uma nova pesquisa sugere que a peste negra está adormecida. Terceira, praga de Justiniano. 541 a 542. A peste de Justiniano foi uma pandemia que afligiu o Império Bizantino, incluindo sua capital Constantinopla, nos anos 541 a 542 d.C. A causa mais comumente aceita da pandemia é a peste bubônica, que mais tarde se tornou famosa por causar ou contribuir para a peste negra do século XIV. Seu impacto social e cultural é comparável ao da peste negra. Na visão de historiadores ocidentais do século VI, teve alcance quase mundial, atingindo o centro e o sul da Ásia, o norte da África e Arábia, e a Europa até o norte até a Dinamarca e até o oeste até a Irlanda. A peste voltaria a cada geração ao longo da bacia do Mediterrâneo até cerca de 750. A peste também teria um grande impacto no curso futuro da história europeia. Historiadores modernos nomearam-no em homenagem ao imperador romano oriental Justiniano I, que estava no poder na época e ele próprio contraiu a doença. Estudiosos modernos acreditam que a praga matou até 5.000 pessoas por dia em Constantinopla no auge da pandemia. No final das contas, matou talvez 40% dos habitantes da cidade. A praga inicial destruiu até um quarto da população humana do Mediterrâneo Oriental. Quarta, Grande Praga de Londres. 1665 a 1666. A Grande Peste, 1665 a 1666, foi um surto massivo de doença na Inglaterra que matou de 75.000 a 100.000 pessoas, cerca de um quinto da população de Londres. A doença foi historicamente identificada como peste bubônica, infecção pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas. A epidemia de 1665 a 1666 foi em uma escala muito menor do que a pandemia anterior de peste negra, um surto virulento de doença na Europa entre 1347 e 1353. A peste bubônica só foi lembrada mais tarde como a Grande Praga porque foi um dos últimos surtos generalizados na Inglaterra. Embora a doença que causa a epidemia tenha sido historicamente identificada como peste bubônica e suas variantes, nenhuma evidência direta da peste foi descoberta. Alguns estudiosos modernos sugerem que os sintomas e o período de incubação indicam que o agente causal pode ter sido uma doença semelhante à febre hemorrágica viral. Na foto acima, está uma lista de mortalidades da época da peste.
Quinta. Pragas americanas. Século XVI. Antes da chegada dos europeus, as Américas estavam amplamente isoladas da massa de terra euroasiática africana. Os primeiros contatos em grande escala entre europeus e povos nativos dos continentes americanos trouxeram pandemias avassaladoras de sarampo e varíola, além de outras doenças eurasianas. Essas doenças se espalham rapidamente entre os povos nativos, muitas vezes antes do contato real com os europeus, e levou a uma queda drástica da população e ao colapso das culturas americanas. A varíola e outras doenças invadiram e paralisaram as civilizações azteca e inca na América Central e do Sul no século XVI. Esta doença, com perda de população e morte de líderes militares e sociais, contribuiu para a queda de ambos os impérios americanos e a subjugação dos povos americanos aos europeus. As doenças, entretanto, passaram em ambas as direções. A sífilis foi trazida das Américas e varreu a população europeia, dizimando um grande número. Depois de ver todas essas pandemias, acredito que vou ficar em casa. E você? Se inscreve e clique no sininho para ver as novidades do canal.